Será que teologia esfria o coração? Olá pessoal, Pastor André Silva por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito interessante. Será que teologia esfria o coração? Eu não sei você, mas eu já ouvi, alguns pastores ministrando, pregando, pessoas, comunicando a palavra de Deus e argumentam, puxa, olha, eu conheci uma pessoa que começou a fazer teologia e se perdeu, na fé, esfriou o coração, perdeu a paixão por Jesus, e alguns acabam até, sem conhecimento no meu ponto de vista, colocando a conta, disso tudo, no estudo teológico, numa faculdade de teologia, num estudo mais aprofundado. Então a gente vai conversar sobre isso. Será que é verdade que a teologia esfria o coração ou isso é um mito? Nós vamos tratar alguns pontos aqui. Eu tenho certeza que no final dessa aula você vai ser encorajado a estudar mais profundamente a Bíblia. Para a gente começar, do primeiro lugar, de onde nasce o mito? Porque é um mito, tudo bem, gente? De onde nasce o mito de que a teologia esfria o coração? Esse mito, ele nasce de 3 lugares. O primeiro lugar é o orgulho acadêmico, ok? O orgulho acadêmico. Muitas pessoas que estudam, mergulham nos livros, mergulham no conhecimento das Escrituras, fazem ali uma graduação, pós-graduação, um mestrado, um doutorado e avançam nisso, acabam se tornando, infelizmente, pessoas críticas demais. Elas se tornam, como dizem, donas da verdade. Só que isso, gente, não é uma virtude, esta não é uma virtude. Na verdade, ela é um pecado, é o orgulho. Nós temos que partir da seguinte premissa: quando nós falamos da igreja ou do corpo de Cristo, Paulo, falando aos Coríntios, deixa claro, Deus fez de cada um como parte do corpo, cada um é uma parte, logo nós cooperamos uns com os outros, cada um tem uma função, cada um tem uma medida, recebeu de Deus uma medida de graça. Eu já tive a experiência de ouvir pessoas compartilhando sobre textos bíblicos, enfim, histórias bíblicas e trazendo uma aplicação ou uma abordagem que eu nunca tinha visto. E eu falei, puxa vida, que legal. E eu me perguntei, como eu não vi isso antes? Na verdade, a real pergunta deveria ser, deveria eu ver, deveria eu enxergar isso? Por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque na verdade Deus não vai me dar tudo, assim como Deus não te dará tudo. Então, não importa se eu estudei muito a Bíblia, as Escrituras, teologia ou não, quando eu estiver diante de um irmão que está ensinando, compartilhando a palavra, dando um testemunho, eu preciso abrir o meu coração para que eu possa aprender com aquela pessoa. Então, orgulho acadêmico, essa é a primeira premissa, porque alguns caem nessa, dão vazão a esse perigo, a esse erro. Segunda coisa, o racionalismo extremo. Gente, algumas vertentes teológicas, algumas pessoas, elas acabam tratando Deus como se ele fosse um objeto de laboratório. Sabe quando um cientista ou alguém vai estudar um objeto, que ele vai, abre, estuda aquilo, disseca tudo aquilo, Deus, ele não é, por mais que nós tenhamos que estudar as Escrituras, Deus não é um objeto de laboratório, ok? Na vida espiritual há e sempre haverá um quê de mistério, sempre haverá uma experiência e uma verdade espiritual, tudo bem? Deus, ele é um ser relacional, ele está vivo. Isso significa, sabe o que para mim e para você? Que ninguém conhece Deus profundamente e intimamente porque simplesmente decidiu estudá-lo, porque já leu a Bíblia 10, 20, 30 ou 50 vezes. Na verdade, nós conhecemos Deus e não sobre Deus, tudo bem? Porque ele decidiu se revelar. Deus, gente, ele só é conhecido porque ele quer ser conhecido. Ele não é conhecido porque eu, como ser humano,
ou aqueles que vêm construindo a teologia há tantos anos e séculos, acharam uma perfeita forma de interpretar as Escrituras. Tudo isso é válido, mas, na verdade, o conhecimento de Deus vem porque Deus deseja se revelar aos homens e fez com que, por meio do Espírito Santo, os nossos olhos fossem abertos. Mateus 11:27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a grande verdade que nós precisamos entender é que conhecimento de Deus, ele não é conquistado, ele é concedido. Por mais que nós tenhamos que ser disciplinados espiritualmente, constantemente, buscarmos a Deus, orarmos, jejuarmos, Deus se revela a nós. Amém? Terceira questão aqui, dentro desse primeiro ponto, que é de onde nasce o mito de que a teologia esfria o coração, é o tal argumento, o fatídico argumento, de que a letra mata e o espírito vivifica. Gente, como as pessoas interpretam esse texto de maneira equivocada. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Obviamente, Paulo não está falando aqui de que a letra, o texto bíblico, mata, mas o espírito é aquele que nos enche, ok? Seria um contrassenso se a Bíblia é vida, se é a palavra de Deus, se ela penetra no nosso interior e nos transforma. É óbvio que a letra não vai matar. Na verdade, a letra, ou a Bíblia, o estudo bíblico, produz vida. Para que a gente entenda esse argumento equivocado, para que a gente desfaça esse argumento, a gente precisa avançar alguns versículos e entender o contraste entre as duas alianças, porque aqui no versículo 6 ele fala, ele nos fez ministros de uma nova aliança, ok? 2 Coríntios 3, 6. Quando você vai para o 7, 8 e 9, a Bíblia diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Gente, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre o contraste entre a lei mosaica, a antiga aliança, ok? Escrita aqui em pedras, em tábuas de pedra, e a nova aliança em Cristo, escrita nos corações pelo Espírito de Deus. Então, por que Paulo usa o termo a letra mata? Por que ele fala que a letra mata? Ele está falando, a letra está se referindo ao Antigo Testamento. Como nós vemos aqui no texto, ele é chamado de ministério da morte, não porque é ruim, não porque produz morte no sentido de frieza espiritual, apostasia espiritual, mas porque a lei, ela aponta o pecado. Então a lei, ela mostra ao ser humano o que agrada e o que desagrada a Deus. Consequentemente, a lei traz uma espécie de condenação, porque o ser humano não consegue cumprir perfeitamente as exigências de Deus, logo ele é condenado por ela, e a lei, ela aponta para a necessidade de um Salvador. Então, ao matar a autossuficiência humana, a lei mostra que nós precisamos de um Redentor, e aí Paulo apresenta o contraste, que é o Espírito vivifica. Então, diferentemente da lei que aponta tudo isso que nós falamos, aponta o erro, a necessidade de um Salvador, o Espírito Santo atua na nova aliança, produzindo em nós regeneração. O Espírito agora habita em nós, produzindo em nós transformação, porque nós somos convencidos do pecado, nós somos guiados para um lugar de santidade, nós somos capacitados pela graça de Deus para agradá-lo, ok? Então, enquanto a letra ou a lei
produz morte por aquilo que ela aponta, o Espírito que vivifica muda a minha e a sua vida. Você está entendendo? A lei ela é boa, ok? Só que a lei ela aponta para a necessidade de um Salvador. Agora, eu não posso pegar esse texto e transformá-lo como um argumento, que é o que as pessoas fazem, para fundamentar uma experiência pessoal de alguém que eu fiquei sabendo ou conhecia, que, porventura, no estudo teológico, se perdeu. Muito pelo contrário, a teologia, e aqui eu já entro no segundo ponto, a gente fecha esse primeiro e eu entro no segundo ponto. A teologia, o conhecimento de Deus, na verdade, ele é um dos fundamentos da adoração. Então, a teologia verdadeira, ela faz o oposto do que muitos acreditam. A teologia verdadeira, ela nos coloca de joelhos, como eu já vi um pastor falar. Ela me faz ficar surpreendido e maravilhado com quem Deus é. Então, uma boa teologia gera doxologia. Uma boa teologia gera e termina em adoração. Olha que interessante, como você bem sabe, Paulo era um mestre. E Paulo diz assim em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Gente, o que levou Paulo a se expressar dessa forma, a escrever dessa forma? O que ele viu, o que ele percebeu? Se você voltar, nós estamos aqui falando Romanos 11, 33 a 36. Se você voltar a partir do capítulo 9, você vai ver que Paulo fala sobre o plano de Deus para Israel e os gentios. Você vê Paulo falando sobre a soberania divina, Paulo falando sobre a graça que alcança todos por meio da fé. Então Paulo está falando sobre coisas profundas que revelam a bondade de Deus e quem Deus é. Então eu imagino que Paulo, quando escreve isso que nós lemos nos versículos 36 a 36, eu imagino Paulo percebendo a grandeza de Deus, a maravilha daquilo que Deus fez. É como se Paulo falasse, uau, como Deus é maravilhoso. Então, em vez de ele continuar explicando por mais 5, 10 versículos, ou um capítulo inteiro, ele adora. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Um estudo de coração quebrantado vai produzir mudanças em você que você nunca imaginou. Então a grande questão não é o estudo teológico, é como nós estudamos teologia. Deus, como eu disse, ele não é um objeto, ele não é um ser a ser dissecado, estudado. Não, ele é um Deus maravilhoso que quer cada vez mais ser conhecido por meio desse relacionamento, onde eu trato a Bíblia não como um livro científico, mas eu trato a Bíblia como a palavra viva de Deus. E aqui nós entramos no terceiro ponto. Nós precisamos entender a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Conhecer sobre Deus é você ter informações sobre quem Ele é. Conhecer Deus é você ter intimidade com Ele. Vou fazer um paralelo aqui para você compreender. Você já viu aquelas pessoas que fazem parte de um fã-clube? Fã-clube de um artista, de um músico. A pessoa sabe tudo sobre o fulano, sobre a fulana. Sabe a cidade que nasceu, país de origem, data de nascimento, o que gosta, o que não gosta. Mas nem toda pessoa que faz parte de um fã-clube conhece aquele artista. Foi na casa daquele artista, teve um contato mais íntimo com aquele artista. Da mesma forma, é espiritualmente, nós podemos fazer esse paralelo com fim de ilustração. Eu posso saber tudo sobre Deus, eu posso saber tudo sobre Jesus, onde Ele nasceu,
quanto tempo durou seu ministério, quais foram os seus, talvez, milagres mais chamativos nos evangelhos, mas mesmo assim, não ter um relacionamento com Deus. Jesus disse em João 17 que conhecer a Deus é a vida eterna. Então nós somos chamados não apenas para entregar a nossa vida a Jesus, para que um dia estejamos com o Senhor, né? E não termos a morte eterna, mas nós já temos a possibilidade de aqui em vida desfrutarmos de um relacionamento que será pleno posteriormente. É muito interessante porque Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, na verdade, gente, teologia e intimidade, teologia e encontro com Deus não são coisas separadas. Na verdade, nós deveríamos viver a teologia do encontro, a profundidade bíblica como ferramenta de ir mais fundo no Senhor. Então a teologia, boa teologia, genuína teologia, a teologia feita com o coração quebrantado, nos prepara mais e mais para encontros verdadeiros com o Senhor. Aqui nós entramos no quarto ponto, e aqui eu quero trazer uma reflexão para que você entenda a importância da teologia. Quantas pessoas você conhece que já sucumbiram na fé diante dos desafios da vida? Quantas pessoas talvez você conheceu, quem sabe era voluntário na igreja com você, quem sabe pessoas que você liderou, ou pessoas que lideraram você, e em algum momento se perderam em virtude dos desafios da vida, né? Como dizem, apanhou tanto da vida que sucumbiu na fé. Eu creio em algo, meus irmãos, eu quero compartilhar isso com você. Eu creio que quem conhece a doutrina bíblica, quem conhece mais Deus, suporta mais os sofrimentos. É claro que saber simplesmente um texto bíblico, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Que, puxa, se eu enfrentar o vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Conhecer o texto bíblico mentalmente, isso não é suficiente para que você permaneça. É óbvio que você precisa do relacionamento, como nós estamos falando até agora, vida de oração, jejum, quebrantamento, mas a grande questão é, se você não souber, não conhecer a palavra de Deus, você não vai saber o que Deus espera de você, você não vai saber o que está à sua disposição, não é verdade? Não sei se você já passou por isso, mas você estava com alguém que pegou o seu telefone celular, por exemplo, e acionou uma função ou uma configuração que você olhou e falou, uau, como que você fez isso? E o teu aparelho celular é igual ao da pessoa, mas você não tinha conhecimento, e esse conhecimento trouxe para você uma nova perspectiva de como você usar aquele aparelho. Na fé, assim também é. Quando nós crescemos do conhecimento de Deus, nós aprendemos a viver a vida de maneira diferente, a lutar com novas armas. Quando nós conhecemos textos como, por exemplo, Jó 19, 25, onde ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive, mesmo em meio a sofrimentos, é mais fácil você permanecer. Quando nós olhamos para Romanos 8, 18, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada a nós, você fala, não, eu vou continuar. Então, quem não tem doutrina, interpreta sofrimento como abandono. Quem tem teologia, interpreta sofrimento à luz da redenção. Sabe o que Calvino pensa sobre sofrimento? Deus não permite sequer uma gota de sofrimento sem um propósito justo e santo. Então a teologia ela não remove a dor, a teologia não nos impede de viver coisas difíceis, mas ela impede o desespero, porque nós conhecemos e aprendemos a confiar naquele que está vivo. Que é um quinto
uma quinta coisa aqui, mais um benefício de você estudar teologia, mergulhar profundamente, a proteção contra falsas doutrinas. Efésios 4 fala dos 5 ministérios e fala do fim que eles têm para com a igreja. E a ideia de Deus, como diz o versículo 14, é para que não sejamos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Então, se você não conhece a Escritura, você pode ser enganado, ok? Não sei se você já teve esse desgosto, né? Mas de você, sei lá, de repente levar o seu carro para arrumar, ou algum equipamento seu para arrumar, e a pessoa cobrar de você além do que devia, porque ela percebeu que você não tinha conhecimento daquilo, então ela empurrou uns servicinhos a mais. Por que que, nesse caso, a pessoa é enganada? Porque ela não conhece, ela desconhece. Espiritualmente é a mesma coisa. Satanás é ardiloso, ele trabalha por meio de falsas doutrinas. Se ele não captura o teu coração com o mundo, ele tenta te enganar do lado de dentro. Por isso que 1 Timóteo 4,16, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por isso que lá em Atos 17 a Bíblia fala, olha, eles examinavam as Escrituras para ver se estas coisas não eram assim. Porque senão, gente, a gente vai substituir as experiências ou supostas experiências, colocaremos elas no lugar da palavra, mas às vezes essas experiências não são nem experiências divinas, não é uma experiência divina, é uma confusão, é algo emocional, é algo, enfim, que não vem de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós julgamos, no bom sentido, as profecias. Porque uma profecia não pode fazer com que você vá contra a palavra de Deus. Se eu não conheço a doutrina bíblica, as emoções, elas viram critério de verdade, né? Critério da verdade. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? E aqui eu preciso muito da sua atenção. Teologia não é só para pastor. Teologia é para todo cristão. A teologia vai te ajudar a viver coisas que você nunca viveu na sua intimidade com Deus. A teologia vai te impedir de cair em falsos ensinos. A teologia vai te impedir de ser refém do seu próprio coração. A teologia te ajudará a dar passos em direção àquilo que Paulo diz em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, a ignorância acerca das coisas espirituais não é uma virtude. Na verdade, é um perigo. Eu e você, não importa se você é um voluntário na igreja, exerce cargo de liderança, é pastor, tem 1 ano ou 20, 30 anos de cristão, como um evangélico, como um filho de Deus. Todos nós somos chamados a pensar biblicamente. A teologia, por mais que ela seja feita na academia e tenha discussões que envolvem lá, a teologia precisa tocar aqui, tocar a igreja, tocar o povo, tocar os irmãos. Então, teologia não é um luxo intelectual. Teologia é uma necessidade espiritual. Eu quero te encorajar a dar passos na sua vida com Deus. Eu quero te encorajar a ir mais fundo, a investir na sua vida espiritual. Comprar materiais, livros, bíblias, fazer cursos como nós temos aqui na igreja, o Vine College, que é o nosso seminário teológico, e tantos outros cursos, porque o Senhor quer te levar a um lugar que você nunca foi, mas para isso, você vai ter que mergulhar profundamente nas Escrituras. Se esse vídeo falou com você, eu quero te pedir o seguinte: se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque você vai receber todo o conteúdo que a gente tem produzido com muito carinho para você. Eu quero que você deixe aí o seu comentário, sugestões de outros temas para a gente poder conversar aqui, o que Deus falou ao seu coração através dessa aula. Curta também, compartilha com seus amigos. Talvez ouvindo essa aula, você se lembrou de um amigo, né, que você estava conversando sobre esse assunto, o pessoal do grupo pequeno, seus amigos de fé. Compartilha, eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Eu te espero no próximo vídeo.